Olá, meus amigos, o 9º dia de data FIFA está começando e o 7º dia consecutivo com jogos de seleções. Não tem o que fazer, ainda faltam pelo menos mais 2 ou 3 dias aí pela frente para a gente ter que aguentar os jogos das seleções. Para quem não gosta, eu sei que é um martírio, mas vamos lá. Nas eliminatórias da Euro 2024, que acontece na parte da tarde, temos 2 grupos importantes com decisões aí de classificação, por mais que não seja a última rodada, mas o grupo C e o grupo G têm jogos muito importantes. E na 4ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul, temos o Brasil enfrentando essa pedreira fora de casa, né, que é o Uruguai, depois de empatar em casa com a Venezuela, aqui em Cuiabá. E temos a Argentina, atual campeã do mundo, enfrentando a seleção peruana, provavelmente em Lima, tá bom? Meu nome é Theo Borges e eu espero te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 17 de outubro. Às 15h45, pelo grupo C, a Ucrânia fora de casa enfrenta a Malta e a Ucrânia precisa muito dessa vitória, já que tem um jogo a mais do que as seleções da Itália e Inglaterra e essas seleções se enfrentam nessa terça-feira. Então, tudo que a Ucrânia precisa é que as duas seleções pontuem no mínimo possível, né? Seria um empate, torcer para um empate entre elas, ou para que pelo menos a Inglaterra consiga alcançar a vitória e mantenha a Itália com 10 pontos. A Itália vai ter mais 2 jogos e a Ucrânia vai ter apenas mais um jogo. Porém, para a felicidade da Ucrânia, esse último jogo acaba sendo um confronto direto com a própria Itália dentro de casa, ou pelo menos como mandante, né? Sabemos que a Ucrânia está enfrentando todos aqueles problemas, então não está jogando de fato dentro de casa. Mas ainda assim é um jogo extremamente importante, porque não adianta contar com uma possível vitória da Inglaterra se a Ucrânia não fizer a sua parte. Por isso eu acredito muito numa Ucrânia bastante agressiva por aqui, enfrentando Malta, que não venceu nenhuma partida, não empatou nenhuma partida, perdeu todos os jogos, realmente caiu num grupo bem assim desnivelado, né? Porque Malta, sem sombra de dúvidas, é a pior seleção por aqui, tem um saldo de menos 14. O último jogo entre Ucrânia e Malta, na casa da Ucrânia, foi bem decepcionante. A Ucrânia teve um nível ofensivo muito grande, um volume de jogo muito grande, mas não conseguiu converter isso em gols, mas isso não impediu a Ucrânia de vencer o jogo. Eu acho que é isso que a Ucrânia quer por aqui, vencer o jogo. Tá? A gente pode utilizar um pouco do PDF de apoio, a gente vai ver que Malta tem números péssimos também dentro de casa, obviamente, né? Não marcou nenhum gol, tomou 8 gols. A Ucrânia não tem bons números fora de casa, tá? Tem mais gols sofridos do que marcados, mas ainda assim a discrepância técnica das duas equipes é muito grande. O que você pode observar por aqui? Primeiro de tudo, vou falar para você que é um trader. Eu acredito bastante numa Ucrânia dominando o cenário do jogo, principalmente no primeiro tempo, tendo bastante posse de bola, e com isso você pode aproveitar esses momentos de estabilidade do mercado para estar a favor da Ucrânia. Se você não trabalha dessa maneira no trade ou se você não entende como isso funciona, eu vou deixar 2 links aqui embaixo para você. O primeiro link para você aprender sobre trade esportivo no meu curso gratuito e também um bônus de R$200 na Betfair, na exchange da Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Tá bom? Então eu pretendo buscar isso, uma Ucrânia dominando, com bastante volume ofensivo, com posse de bola, para poder trabalhar esse back favorito no primeiro tempo. Se você é um punter, por mais que a gente tenha uma confiança muito grande na seleção ucraniana contra a Malta, não é uma cotação que vai te deixar muito bem no longo prazo, que não vai te colocar em lucro no longo prazo provavelmente. Até porque a Ucrânia pode ter mais dificuldade para achar o primeiro gol. Então o que eu te aconselho por aqui é: você pode esperar uma valorização dessa cotação, seja essa espera pelo fato da Ucrânia estar jogando mal e essa cotação ela vai corrigir de uma maneira mais acelerada, essa valorização vai acontecer mais rápido, ou a Ucrânia jogando muito bem, mas tendo dificuldade de marcar um gol, tá? Esse é o primeiro cenário. Outro cenário de valorização seria a Malta abrir o placar. Não marcou nenhum gol nas eliminatórias. Pode ser que marque contra a Ucrânia. É difícil, mas não é impossível. Então, se a Ucrânia sair atrás, é provável que a Ucrânia vá para cima também em busca da virada. Cenário mais improvável, mas daria para você pensar numa virada da Ucrânia por aqui. E outro cenário cabível é você pensar que dessa vez o ataque, a parte ofensiva da Ucrânia vai fazer a sua parte e vai sobrar gols. Então você pode pensar num cenário um pouco mais agressivo de um handicap asiático, talvez um menos 1,25 para a Ucrânia vencer por 2 gols de diferença, tá? Todos esses cenários eu acho que são interessantes, mesmo a Ucrânia não tendo conseguido marcar mais do que um gol no último jogo contra a seleção de Malta. Em relação ao mercado de gols, como Malta não proporciona isso pra gente, pelo menos nos últimos 6 jogos, o mercado de gols ele fica totalmente enviesado pro lado da Ucrânia. Então, para trabalhar gols aqui, o que eu preciso? Primeiro, esperar a seleção da Ucrânia estar na frente do placar. Isso vai fazer com que a seleção de Malta vá para cima. E segundo, observar se a seleção da Ucrânia está buscando ou não os contra-ataques, para que aí seja interessante a gente buscar uma situação de mais um gol, mais 2 gols ou ficar de fora do mercado.
tá? É esse comportamento ucraniano depois do primeiro gol, se é que vai acontecer, que vai me colocar ou não no mercado a favor de gols. Acredito bastante numa vitória da Ucrânia por aqui, até porque se a Ucrânia não vencer, a chance da Ucrânia se complicar é muito grande. Porque se a Itália empata contra a Inglaterra, o último jogo da Ucrânia, ela vai precisar vencer a Itália. O empate já não vai bastar. Então é provável que ela venha com uma agressividade muito maior por aqui. Também às 3h45, porém agora no grupo G, a Sérvia favorita dentro de casa enfrenta Montenegro também com uma necessidade muito grande de vitória. Afinal de contas, a Sérvia perdeu novamente para a seleção da Hungria. São 2 derrotas consecutivas para a Hungria, as duas por 2-1, uma dentro de casa e uma fora de casa. E agora, se a Sérvia quiser se classificar e não quiser se complicar, tem que vencer a seleção de Montenegro, porque a Sérvia tem um jogo a mais e vai precisar pelo menos colocar uma vantagem de pontos na frente para já tentar praticamente ali se garantir nessa classificatória. O grande problema da Sérvia por aqui, eu vou bater nesse ponto durante a análise toda, é a parte defensiva, né? Como uma grande seleção que esteve na Copa do Mundo, esteve no grupo do Brasil na Copa do Mundo, é uma seleção frágil defensivamente. Forte ofensivamente? Forte, com uma bola aérea muito forte, independente dos cabeceadores. Muito forte no meio-campo, com criação, muito forte no cruzamento para a área, mas frágil defensivamente. Por mais que a estatura dos zagueiros sejam altas. Começam a bater cabeça, se recompõem mal, a transição defensiva é ruim. Então, na minha opinião, é um time que tende a sofrer gol para a maioria dos adversários, independente do nível, tá? Mas é uma seleção que precisa, sim, dessa vitória por aqui. Utilizando o PDF de apoio, você vai ver que Montenegro não é uma seleção ruim fora de casa. Teve 2 jogos, 1 vitória. Se eu não me engano, Montenegro teve 1 empate, ele não perdeu ainda. 3 gols marcados, 2 gols sofridos. Não deixou de marcar em nenhum jogo, não é uma seleção boba, tá? Só que a Sérvia tem uma qualidade, na minha opinião, melhor. A Sérvia saiu na frente dentro de casa em todos os jogos e também não falhou em marcar em nenhuma partida. Se você é um trader por aqui, a primeira coisa que você precisa fazer, diferente de uma metodologia de trabalho padrão, onde você primeiro verifica o posicionamento ofensivo da Sérvia, eu te aconselho, com todo o respeito e carinho que eu tenho por você, observar a linha defensiva da Sérvia primeiro. Toda equipe que eu vou trabalhar a favor, primeiro de tudo, eu olho a sua defesa. Para mim, um bom ataque começa numa boa defesa. Para eu estar a favor de uma equipe, para eu confiar o meu dinheiro, o meu investimento numa equipe, eu preciso que essa defesa me passe confiança. E a defesa da Sérvia, em alguns momentos, ela vacila. Então, se você perceber uma Sérvia muito afoita para marcar, com uma linha muito alta, mas não recompondo tão bem, Montenegro puxando o contra-ataque, eu vou me manter de fora do mercado, por mais que eu corra o risco de não pegar o gol da Sérvia. Porque é um risco de levar um gol também muito alto, tá bom? Essa é a minha leitura. Então, se a Sérvia estiver compactando bem, se a Sérvia estiver recompondo pós-contra-ataque bem, ou não deixando o Montenegro contra-atacar, recuperando a segunda bola, aí sim vai ser interessante estar a favor da Sérvia no primeiro tempo no trade. Se você é um punter, eu gosto de pensar nessa vitória da Sérvia, acredito que mesmo com toda a complicação defensiva, a parte ofensiva ela deve se sobrepor por aqui, porém com essa cotação, dado ao risco defensivo, eu não gosto. Tá? Então a gente pode talvez esperar uma valorização por meio de uma Sérvia jogando mal, por meio de Montenegro abrir o placar, aí pode ser interessante pensar numa dupla chance da Sérvia no final do jogo, ou até mesmo numa virada da Sérvia. A Sérvia vai usar, se estiver atrás do placar, muita bola aérea para tentar buscar esse gol, e ela é muito forte nesse fundamento. E a gente pode ter também uma Sérvia martelando, não conseguindo marcar no primeiro tempo. Você pode buscar essa vitória da Sérvia no segundo tempo. Não vou te indicar cenário de handicap, porque por mais que eu veja uma Sérvia ofensivamente podendo vencer Montenegro por 2 ou 3 gols de diferença, defensivamente é uma equipe que também pode sofrer. Por isso eu não duvido, eu não vou te indicar isso daqui, mas eu não duvido que a gente possa ter um ambas marcam, tá? Gosto de pensar no cenário de over 1,5 com uma cotação mais valorizada, e não duvido que a gente possa ter também um cenário de 2,5, tá? Porque se a Sérvia estiver na frente do placar e Montenegro vier para cima, e aí acaba sendo um confronto direto, né? Porque Montenegro tem 8 pontos, a Sérvia pode acabar fazendo Montenegro pagar o pato das últimas 2 derrotas que teve e vai aproveitar os contra-ataques para tentar ampliar o marcador. Então pode ser um jogo sim para pelo menos 3 gols por aqui. Tá, eu gosto de pensar nesse cenário. Às 15h45, a Inglaterra e a Itália se enfrentam pelo grupo C, o mesmo grupo da Ucrânia, e é um confronto direto também por aqui. A Itália vem de vitória para cima de Malta, não é uma seleção obviamente tão forte assim, então a Itália tinha toda a obrigação do mundo de golear e goleou por 4-0. Também vem de vitória contra a Ucrânia por 2-1 em casa. A Inglaterra vinha de uma goleada contra a Macedônia, um empate contra a Ucrânia e 2 vitórias em amistosos contra a Escócia e a seleção da Austrália. Jogando dentro de casa com o apoio da torcida, é muito provável que a gente tenha uma Inglaterra muito forte por aqui buscando classificação, porque se ela vence, vai faltar 2 rodadas, e aí vamos ver quem são os adversários da Inglaterra nos próximos jogos. Olha só, a Inglaterra enfrenta a Malta em casa, é uma vitória praticamente certa,
não existe certeza no futebol, mas supondo que a Inglaterra faça 16 pontos, né, 3 pontos contra a Itália, ela faria provavelmente 19 pontos contra a Malta, e aí dificilmente alguém vai alcançar. E por último ainda enfrenta a Macedônia fora, provavelmente já classificada, mas se precisar da vitória, se apertar um pouquinho, também deve vencer a Macedônia, a quem ela goleou em casa por 7-0. Então, na minha opinião, a Inglaterra está muito bem encaminhada, tá? O problema da Itália aqui é a Ucrânia. Se a Ucrânia vencer no dia de hoje a seleção de Malta, e é muito provável que o faça, a Ucrânia vai a 13 pontos. E aí a Itália tem que vencer a seleção da Inglaterra, ou tem que pelo menos empatar, porque a seleção italiana vai ter 2 jogos a mais. A Itália pega a Macedônia em casa, e para quem não se lembra, foi a Macedônia que tirou a Itália da Copa, da última Copa do Mundo. Na repescagem, a Itália empatou, se eu não me engano foi em Palermo esse jogo. A Itália levou esse jogo para um estádio menor, né, com apoio da torcida ali, fazendo uma festa danada. É a Macedônia, tá tudo certo. A Macedônia foi lá no final, venceu por 1-0 e tirou a Itália da Copa do Mundo, meus. Tudo bem que a Macedônia também não foi, né? A Macedônia na repescagem depois foi pegar Portugal e acabou se ferrando. Mas a Itália não foi. E depois a Itália pega a Ucrânia, né, num confronto direto. Então imagina num cenário onde a Ucrânia vença o seu jogo contra a Malta, vai a 13 pontos. Se a Itália perder para a Inglaterra, ela se mantém com 10. E olha o problema, porque se ela perder para a Inglaterra e se manter com 10, ela deve vencer a seleção da Macedônia em casa, imagina numa revanche aqui, né, tirando a Macedônia da Euro. Olha só que curioso, né? O mundo do futebol gira e capota. E aí a Itália iria a 13 pontos, porém pegaria a Ucrânia também com 13 pontos no último jogo, e quem vencer passaria. Muito legal isso aqui, né? Porém, para a Itália não precisar disso tudo, ou seja, para não precisar vencer a Ucrânia, a Itália tem que empatar contra a Inglaterra para ficar com 11, vencer a Macedônia indo a 14, e aí jogaria contra a Ucrânia também por um empate. Claro que isso aqui é só um cenário, tá? Se puder vencer a Inglaterra, melhor ainda. Mas eu tô achando que vai ser um jogo truncado justamente porque as duas equipes precisam. E a Itália não pode perder esse jogo. Pode até empatar. Perder, não. A Inglaterra, se perder, ainda assim vai se classificar, né? Porque os 2 últimos confrontos são bem acessíveis. Se você é um trader por aqui, meu amigo, esse é um jogo para você não trazer viés. Deixa a leitura de jogo te mostrar. Meu amigo e minha amiga, né? Eu sei que tem muitas mulheres que me acompanham. Esse é um jogo pra gente não criar viés. Eu sei que a Inglaterra joga em casa, que a Inglaterra provavelmente vai ter talvez uma agressividade um pouco maior, querer ter a bola, mas isso não quer dizer que a Itália é boba. Então, primeiro, antes de se aventurar num lei Itália, trabalhar contra a Itália, como que a Itália está contra-atacando? É de fato a Inglaterra que dominou o controle do jogo e tem a posse de bola? Ah não, a Inglaterra está dando a bola para a Itália para contra-atacar. Aí já é um jogo mais difícil ainda. Então, qualquer exposição no Match Odds, verifica todos os lados e não só onde está a bola, né? Aprende a ter uma visão um pouco mais panorâmica. É a Itália que está com a bola, beleza, mas como que está se comportando a defesa da Inglaterra e vice-versa, tá bom? E eu venho para trabalhar correção de preço aqui sem aquele freio de burro que a gente costuma colocar com viés para um lado só. Tá bom? Se você é um punter, aí, jogando em casa, eu gosto de pensar nesse empate anula da Inglaterra ou essa dupla chance da Inglaterra, tá? Eu acho que a Itália ainda tá num trabalho inicial com o Spalletti, tem muito a melhorar. Eu acho que essa goleada contra a Malta aqui não diz nada, essa vitória também contra a seleção da Ucrânia não diz muito dentro de casa, a seleção da Inglaterra é muito mais forte, na minha opinião, muito bem treinada. Então, se a Itália for vencer aqui, vai ter que cortar um dobrado, tá? Eu gosto de pensar, talvez numa cotação mais valorizada, nessa dupla chance da Inglaterra. E não duvido que a gente possa ter um cenário de over 1,5. Não gosto de um cenário muito longe. Eu acho que ficaria entre 2 e no máximo 3 gols. Até dá para pensar nesse under 3,5. Por que eu gosto do over 1,5? Porque a Itália, se estiver atrás do placar, ela vai ter que se expor. E a Inglaterra pode aproveitar dos contra-ataques. E se a Itália estiver na frente, por mais que a Itália queira se fechar, e uma vitória na Inglaterra para a Itália seria, lindo, a Inglaterra vai vir pra cima com aquela bola aérea, alçando bola de tudo quanto é lado, vai ser um bombardeio. Então toma cuidado, tá? Eu acho que pode ser um jogo sim para over 1,5, mas eu queria essa cotação um pouquinho mais alta, mais valorizada. Por isso que eu coloquei aqui a Inglaterra como favorito, que pode se complicar, porque a Itália, por mais que esteja no início de trabalho do Spalletti, ainda é um time cabreiro, é uma seleção capaz de se fechar e atrapalhar um pouquinho o cenário inglês de classificação já nessa rodada, né? Porque se a Inglaterra vencer, praticamente já deita aquela vaca em relação à classificação. 9 horas da noite, pela 4ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul, o Brasil vai enfrentar uma pedreira lá no Uruguai. O Uruguai não perde desde 2021 em casa, nas eliminatórias, 13ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, para campeã do mundo, a Argentina. Tá? Então o Brasil, que jogou um futebolzinho
um mequetrefe contra a Venezuela, vai enfrentar uma defesa bem mais forte e um ataque bem mais chato do que a seleção venezuelana. 1,91 é a cotação do Brasil. Temos poucas informações ainda dentro e fora de casa para a estatística, porque estamos na quarta rodada, então cada equipe fez apenas uma partida dentro e fora, então não vamos observar tanto aqui o cenário de estatística. Vamos para o que a gente está vendo da seleção, né? E sinceramente eu não criaria aquela, né, aquele viés, aquela expectativa, né, aquele assanhamento com o Brasil. Eu tomaria bastante cuidado. A seleção brasileira ultimamente tem causado mais pulga atrás da orelha do que situação de confiança, tá? Óbvio, como brasileiro, espero que o Brasil entre jogando pra caramba, jogando bem, mas sempre com o pé no chão, tá bom? Se você é um trader por aqui, primeira coisa, 9 horas da noite dá pra trabalhar, não é também aquele jogo da Argentina às 11 horas que a gente vai falar, tá? Então pra gente ter um pouquinho de atenção. Primeira coisa, quero trabalhar a favor do Brasil contra o Uruguai. Eu bato o pé e não tem quem tire da minha cabeça que eu quero fazer isso. Tudo bem, não tem problema. Você já tá enviesado, eu sei como é que funciona isso daí. No meu início era assim também. Só que, cara, só faça a sua entrada. Só clica no mercado se você estiver vendo de fato um Brasil tomando conta do jogo. Diferente do último jogo contra a Venezuela. Diferente do jogo contra a seleção peruana, lá no Peru, que o Brasil não jogou nada também, tá? Toma um pouco de cuidado. O Brasil tá bem? Ótimo. Se posiciona no mercado. O Brasil tá mal? Fica de fora. Abre uma cerveja, toma um suco, toma uma água e assiste, tá bom? Eu sei que ultimamente nem para entretenimento tá sendo bom assistir o Brasil, mas tudo bem. Se você é um punter por aqui, também não vou te indicar um empate a nulo do Brasil, nem uma dupla chance. Eu não duvido, depois do que a gente viu contra a Venezuela, que o Brasil possa se complicar. Eu coloquei aqui o Brasil como um dos favoritos que pode se complicar. O que vai responder essa sua pergunta? É o ao vivo. Se o Brasil tiver completamente diferente na postura que teve contra a Venezuela, agora contra a seleção do Uruguai, aí ao vivo você tem condição de decidir. Ah não, Theo, hoje o Brasil está completamente diferente. O Uruguai não faz nada, não passa do meio campo. O Brasil jogando muito, o Neymar jogando muito. Inclusive tem um bônus pro Neymar. Eu acho que eu vou colocar aqui embaixo. Não sei se eu coloco aqui embaixo, porque, enfim, o Neymar também não tá tão bem, né? Pro Neymar chutar mais de uma vez no gol. Vou deixar essa promoção aqui embaixo pra você. Mas se o Brasil estiver jogando muito bem, aí dá pra se posicionar, talvez no empate a nulo do Brasil. Ou até, quem sabe, se o Brasil estiver perdendo o jogo, numa dupla chance pra buscar aqui uma situação de empate, pelo menos na seleção brasileira. Nos últimos jogos entre as seleções, fora de casa, o Brasil venceu por 2-0 e 4-1. E é um cenário de jogo, pelo menos parece um jogo truncado, mas tem sido um cenário pra gols. Olha só, 2-2, 4 gols, 4-1, 5 gols, 1-0, 1 gol, 2-0, 2 gols e 4-1, 5 gols, né? Então dá pra pensar num cenário aqui de 2 gols. É início de eliminatórias ainda, o Brasil só tem 3 jogos disputados, o Uruguai também. Não vai ser esse jogo que vai definir uma classificação ou uma eliminação, né? Inclusive é muito provável que o Brasil se classifique, mas dá para pensar numa situação de 2 gols por aqui ao vivo, tá? Foi um cenário que eu pensei para Venezuela e Brasil e foi bom os gols ter saído no segundo tempo, porque aí você consegue pegar essa cotação aqui mais valorizada. Tomara que aconteça isso de novo no jogo do Brasil contra o Uruguai, porque aí a gente tem uma cotação mais valorizada. Agora, me abraçar na seleção brasileira e confiar aqui numa vitória seca, sinceramente, depois do que eu vi contra a Venezuela, eu prefiro não arriscar e pensar no cenário ao vivo. Para finalizar, às 11 horas da noite, também nas eliminatórias da América do Sul, a campeã argentina enfrenta a seleção peruana com uma cotação próxima de 1,40. Na Betfair você vai encontrar essa cotação próxima de 1,50. É uma seleção peruana chata de se enfrentar. O Brasil venceu lá com um gol de escanteio no final. Não foi fácil. Não acho a seleção peruana uma seleção ruim. Pelo contrário. Das últimas vezes que a seleção argentina enfrentou a seleção peruana, lá em Lima, 2-0 para a Argentina e 2-2. Então, em 4 jogos, 2 empates e 2 vitórias da campeã do mundo. É, obviamente, uma das melhores seleções da Argentina dos últimos anos, muito entrosada e agora leve depois de ter ganhado a Copa América e a Copa do Mundo. Mas é uma seleção peruana capaz de se defender, pelo menos. Tá? Então eu acredito na vitória da Argentina, mas eu venho assim também com os pés no chão para tentar pelo menos esperar uma valorização dessa cotação. As últimas vitórias da Argentina, os últimos jogos, não têm encantado tanto, né? 1-0 no Equador, 1-0 no Paraguai. A Bolívia aqui acaba ficando com uma régua bem menor, né? 3-0. Não vou falar dos amistosos que a seleção da Argentina enfrentou. E a seleção peruana vem de 2 derrotas seguidas e 4 jogos sem conseguir vencer. Principalmente aqui uma derrota para a seleção brasileira e fora de casa para o Chile. Pensando numa seleção peruana que é capaz talvez de segurar um pouco a seleção da Argentina, pelo menos para fazer essa cotação subir um pouco. Se você é um trader, primeiro
verifica qual é o comportamento da seleção peruana. Primeiro de tudo, é um comportamento recuado mesmo dentro de casa na frente da sua torcida? A Argentina domina completamente a situação de jogo e a Argentina não toma contra-ataque, então dá sim, com essa cotação próximo de 1,50, de pensar numa situação de back favorito aqui no trade. Sempre falo do meu curso aqui embaixo que vai te ensinar a ler os mercados das exchanges das bolsas esportivas, tá bom? Se você é um Panther, acredito na vitória da Argentina mesmo que seja num placar mínimo, por 1-0, uma vantagem mínima. Porém, esperaria uma cotação mais valorizada. Então dá para pensar em esperar o jogo começar, verificar como a seleção da Argentina está jogando, esperar que a seleção peruana consiga fazer um jogo bom defensivamente e essa cotação da Argentina suba para você pegar ela mais alta. Não te indico trabalhar com handicap asiático aqui, porque a seleção peruana não tem feito jogos tão ruins defensivamente e a Argentina não tem goleado seus jogos. Então pensaria em trabalhar a favor da Argentina, mas num cenário de valorização. A Argentina empatando o jogo e aí no segundo tempo tentar pegar essa vitória, faltando alguns minutos para acabar. Uma situação onde a seleção peruana está na frente, pensar numa dupla chance para pegar pelo menos um empate da seleção da Argentina. Não vou te indicar aqui vitória no primeiro tempo, que eu acho bastante arriscado para jogos de seleções, e também não vou te indicar mercado de gols, que acho que é um jogo cascudo, principalmente pelo horário, né? 11 horas, para quem acorda cedo, já é um jogo onde você não vai ter tanta atenção na leitura de jogo. Talvez seja melhor até pular. Eu, particularmente, não vou conseguir ficar acordado para fazer. Mas se eu fosse fazer alguma coisa, eu procuraria uma Argentina no trade, no primeiro tempo, muito agressiva para estar a favor. E se fosse no punch, não faria nada no primeiro tempo. Ou esperaria a seleção peruana abrir o placar, né? Porque pode acontecer, para tentar buscar um empate da Argentina, se ela estiver jogando bem. Ou esperaria um segundo tempo para tentar buscar essa odd da Argentina mais alta. Tá? O importante para a Argentina aqui não é dar espetáculo, é vencer. Quem é campeão do mundo não precisa ficar se preocupando em dar espetáculo. Cara, já fizeram o que tem que fazer e agora é saborear aí os próximos anos, enquanto não começa uma próxima Copa, para alguém tirar esse título de campeão do mundo da Argentina. Bom, pra gente finalizar, vamos falar sobre os jogos extras e os outros jogos que a gente não se aprofundou por aqui. Se você não deixou o like no vídeo, essa é a hora que você me ajuda pra caramba, tá? Deixa o like pra mim, se você não é inscrito, vai ser um prazer ter você por aqui. Estamos no dia 17 de outubro e eu ainda não falhei em gravar nenhum dia o nosso planejamento de trabalho por aqui, hein? Muito bom. Muito bom. Estou orgulhoso de mim e muito orgulhoso da tua companhia também diariamente. Beleza? Posso contar contigo? Então, vamos embora. Vamos falar aqui sobre Lituânia e Hungria. A gente não chegou a comentar nas prováveis vitórias de favorito. Também naquele grupo embolado da Sérvia. É importante para a Hungria porque em caso de vitória praticamente define uma classificação, tá? Dá para ficar de olho sim, o último jogo entre eles foi 2-0 para a seleção da Hungria. Dos favoritos que podem se complicar, Finlândia e Cazaquistão, as duas equipes com a mesma pontuação aqui no grupo H. O último jogo realmente a Finlândia venceu, inclusive ela vem vencendo os últimos 3 confrontos, mas Cazaquistão não tá de bobeira, tá? Muito cuidado, essa cotação para mim ela é um pouco baixa, pode até vir a vitória da Finlândia, mas pode ser que seja um pouquinho mais difícil do que parece, tá bom? Jogos para gols, pelo menos os últimos jogos têm sido assim entre eles, 4-0, 3-1, 2-2 e 2-1 e 1-0, Paraguai e Bolívia. Pode ser um jogo aqui, já que o Paraguai tá com uma cotação tão baixa para pensar num 1,5, talvez um 2,5. E a Bolívia tem que vir para cima, né? Não duvido que vai ter a possibilidade de ambas marcam por aqui também. Jogos para correção de preço que também valem muito aqui no grupo H. A Dinamarca tem 16, a Finlândia joga agora com o Cazaquistão, as duas equipes com 12. Então, se a Eslovênia vencer, vai a 19 pontos. E com 19 pontos, praticamente se classifica. Né? É difícil cravar isso aqui porque como é um grupo de 6 equipes ainda temos mais 3 rodadas, né? Essa e mais 2, mas com 19 pontos você praticamente está classificado, só que vai ser um jogo cascudo. A Irlanda do Norte não tem mais chance de classificação porque faltando 3 jogos com 6 pontos você só poderia chegar a 15, né? Se a Dinamarca já tem 16, a Irlanda do Norte só joga aqui pela honra, então a gente pode ficar de olho aqui nessa Eslovênia. Venezuela e Chile também é um jogo cascudo pra gente poder trabalhar. A Venezuela vem toda pomposa agora depois do empate contra o Brasil com aquele gol de puxeta bicicleta. Então pode ser um jogo para correção de preço. E Equador e Colômbia. Bom jogo também aqui na parte da noite para a gente pensar nesse cenário de correção de preço. Jogos extras. Além das eliminatórias da Euro, né? A Dinamarca pega a seleção mais fraca do mundo, praticamente San Marino, e deve enfiar um cacete aqui. Nós temos amistosos. Japão e Tunísia. O Japão também vem goleando todo mundo nos amistosos. Canadá, Turquia, Alemanha, todo mundo. Todo mundo o Japão tá goleando. Tem França e Escócia. Aqui, duas seleções que estão na Euro, mas aqui é um jogo de amistoso. E o México contra a Alemanha, que é anfitriã da Euro 2024, por isso que ela não está, obviamente, participando, porque ela já está classificada. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia. Não esquece aqui embaixo, tem o link do meu curso, minhas redes sociais e um bônus de R$200 na minha parceira Betfair. Fica com Deus e até quarta-feira.